Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e hoje vamos falar sobre lesões no voleibol. Mas antes da gente começar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal para vocês receberem a notificação dos novos vídeos. E no final, se você gostar do nosso conteúdo, deixe uma curtida porque isso dá bastante força aqui para o nosso canal. Quando a gente pensa no voleibol, ele é um dos esportes mais praticados em todo o mundo. No Brasil, ele é o segundo esporte coletivo mais praticado, perdendo só para o futebol de salão. Quando a gente vai pensar no voleibol do ponto de vista biomecânico, ele envolve uma série de gestos esportivos diferentes. Então a gente tem salto, para fazer o salto, a gente usa o salto para fazer o ataque, o bloqueio, que são gestos esportivos completamente diferentes. Além disso, quando a gente pensa na dinâmica do jogo, são 6 atletas em quadra e mais o líbero que fica entrando e saindo o tempo todo. E cada uma das posições tem um gesto esportivo, uma dinâmica de jogo muito diferente. E tudo isso vão levar a perfis de lesão muito comuns para cada tipo de atleta, para cada tipo de posição. Então a gente vai ter tanto lesões agudas quanto lesões crônicas, que são bem comuns nesse perfil de atleta. Quando a gente pensa em lesão propriamente dito, a prevalência de lesão no voleibol ela é menor do que em outros esportes coletivos, como basquete, como futebol e como handebol. Entretanto, elas representam, num serviço de urgência, ou elas representaram no estudo que foi realizado na Dinamarca, mais de 5% de todas as ocorrências num serviço de urgência relacionadas a traumas esportivos. Para a gente ter uma ideia, um jogador de alto nível, ele sofre entre 0,6 e 1,5 lesões por ano. Isso considerando lesões quando a gente tem pelo menos um período mínimo de afastamento. Para eu me basear, para dar essa aula e os dados que eu vou trazer para vocês, eu trouxe esse artigo, que é um artigo espanhol, que foi publicado numa revista que é uma revista bem legal, que fala bastante de fisioterapia esportiva, que é o Journal of Sports Rehabilitation. Okay? Então foi um estudo realizado por pesquisadores espanhóis. A coleta foi realizada toda na Espanha, com atletas de 3 ligas, e incluiu o naipe masculino e o naipe feminino. A pesquisa, basicamente, ela foi realizada através de uma coleta de dados, através de um questionário, e esse questionário tinha uma série de variáveis. Variáveis relacionadas à própria pessoa, então idade, peso, altura, medidas antropométricas em geral. Algumas variáveis relacionadas ao esporte, então em qual liga que ele participava, qual que era a posição, em qual período de temporada as lesões ocorriam, pré-temporada, pós-temporada, o número de horas que essa pessoa treinava, o tipo de calçado eles usavam também, se tinha cano alto ou se não tinha cano alto, se ele participava de um programa de prevenção ou não. E algumas perguntas também relacionadas à lesão. O tipo da lesão, a localização, qual foi o mecanismo, como que esse atleta se machucou, quanto tempo ele precisou ficar afastado, qual foi o tipo de tratamento, foi fisioterapia, foi cirurgia, foi remédio. Então, foi um questionário bem completo que dá insights bem interessantes para a gente. Agora vamos aos dados. Durante esses 2 anos aí, eles observaram 463 lesões, claro, do pessoal que respondeu. 44% durante a temporada, então no período de treinamento. 17% no período de pré-temporada, que é quando o atleta chega ao clube, então é aquele parte bem inicial do treinamento, ainda não começaram as competições. E apenas quase 5% no pós-temporada, logo após acabarem as partidas ou os campeonatos. Agora vamos pensar nas distribuições. Quando a gente distribui pela região do corpo, a parte que mais teve lesão, maior prevalência, foi no tornozelo, com 34,6%, seguido pelo joelho, com 17,7%, e logo atrás, bem próximo, o ombro, com 14,7%. E os dedos da mão um pouquinho menos, mas ainda relevante, com 6,3% das lesões. Quando a gente pensa no tipo de patologia, novamente, o tornozelo ou os entorses foram os mais prevalentes, com 35,9%, seguidos pelas tendinopatias, e aí inclui tendinopatia principalmente patelar, tendinopatia do ombro, do supraespinhal e tendinopatia do tendão aquileu. Lesões musculares também são relativamente comuns, com mais de 13%. Aí a gente já diminui um pouquinho, mas ainda a gente tem
relativamente bastante fraturas, aí a gente vai falar, mas é muito fratura de dedo, lesões de cartilagem, de menisco e algumas luxações. O mecanismo de lesão mais comum foi durante o bloqueio. E a gente tem que lembrar o que acontece durante o bloqueio. O atleta salta e o outro atleta do time adversário está atacando. Então, você tem muita lesão na mão do atleta bloqueador, principalmente por trauma nos dedos, e por causa do salto, a gente tem tanto lesões por esforço repetitivo, de fazer muitos saltos, ou o que acontece muito é na queda, os entorses de tornozelo. Em segundo, a gente tem o ataque, que é um gesto esportivo muito explosivo, que depende de muita potência, então com isso o acumular aí de vários ataques, de muito treinamento, podem levar principalmente a lesões por esforço repetitivo. E os outros mecanismos de lesão já bem abaixo, com uma porcentagem bem menor, mas durante a recepção, saque, os deslocamentos em quadra, mas aí numa porcentagem tudo bastante diferente do bloqueio e do ataque. O artigo também trouxe uns insights interessantes, que ele fez uma série de análises estatísticas para ver as associações. Então, quando a gente pega o bloqueio e o ataque, por exemplo, o bloqueio, 65% das lesões de dedo acontecem durante o bloqueio. E da mesma maneira, 57% dos entorses de tornozelo também acontecem durante o bloqueio. Então, o bloqueio é uma parte do gesto esportivo que é crítica. Além da pessoa estar saltando, ela está saltando normalmente com um parceiro seu de time muito próximo, e esse salto acontece normalmente associado a um deslocamento, e você tem o adversário atacando. Muitas vezes esse adversário pode cair na sua quadra, ou pode existir algum contato, então por isso a chance de lesão é tão grande nessa fase do bloqueio. Quando a gente vai pensar no ataque, por exemplo, 72% das lesões abdominais, e o que são essas lesões abdominais? São lesões musculares, tá? Acontece durante o ataque. Isso é esperado porque é o momento onde se tem a maior exigência dessa musculatura para ajudar a dar mais potência, mais força para esse ataque. E 43% também das lesões de ombro, pelo mesmo motivo, é a fase do gesto esportivo, ou é a parte da partida onde vai se exigir maior demanda mecânica da articulação do ombro. Quando a gente pensa em conjunto do bloqueio e do ataque, eles são responsáveis por mais de 78% das lesões que ocorrem de uma maneira geral. Aí eu vou trazer mais uma série de associações aqui para vocês que eu achei as mais interessantes. Por exemplo, 61% das entorses acontecem ou no bloqueio e 20% quando a gente ataca. Então, entorse basicamente acontece quando o atleta está saltando, bloqueio e ataque. A maior parte, ou 80% das fraturas, está associado no punho e na mão, normalmente associada com o bloqueio. Eventualmente, um entorse mais grave de tornozelo também pode gerar uma fratura. Associação 3. 41% das luxações estão relacionadas aos dedos, relacionadas ao bloqueio. Então, a bola bate e você tem uma luxação, ou das interfalangianas, principalmente das interfalangianas. Associação 4. Uma relação das lesões musculares, 27% na coxa, principalmente relacionada porque tem muito salto, então tem uma exigência grande dessa musculatura. E também tem muita lesão muscular na parede abdominal e perna. Na perna também, panturrilha, pelo mesmo motivo, muito salto. E essas lesões abdominais, elas não são tão comuns em outros esportes, mas para quem trabalha com vôlei sabe que é relativamente comum, e está relacionada ao gesto do ataque, que exige bastante potência dessa musculatura. E a última associação aqui que eu trago para vocês é que as tendinopatias normalmente acontecem no ombro, mas elas podem acontecer também, e é relativamente comum, as tendinopatias do tendão patelar, que você pode até encontrar na literatura, que é o jumper knee, né? Ou o joelho do saltador. Então, o atleta de voleibol, ele treina muito salto, e durante o jogo ele tem muito salto, então por isso essa prevalência alta aí de tendinopatias. No ombro por causa do ataque, e nos joelhos por causa do salto. Outros insights interessantes que esse artigo traz para a gente é que a maioria das lesões acontecem durante a temporada. Ou seja, no período pós-temporada, o número de lesões é muito pequeno, como é esperado, e o período de pré-temporada também, que é o início do treinamento, ele não tem um volume de lesões tão grande. Isso muda um pouquinho em outros esportes de equipe, essa fase de pré-temporada tem um volume de lesões muito alto, ok?
Então isso modifica um pouquinho de outros esportes. A maior parte das lesões, ou metade das lesões, ocorrem durante o treinamento e, em seguida, tem as lesões da partida, gira em torno mais ou menos de 26%. A maior parte das lesões de tendão ou tendinopatia são de início incioso, são relacionados a traumas por esforço repetitivos, isso também é algo esperado. O tempo de afastamento varia bastante, mas a grande maioria fica afastada de 2 a 4 semanas, isso gira em torno de 30%. Mais de 4 semanas são 27% dos atletas que precisam ficar afastados esse período maior. E tem uma correlação bem interessante que eu trouxe para vocês do tipo de lesão e o período de afastamento. Quanto mais grave a lesão, maior é o período de afastamento. E foi observado que principalmente as fraturas, né, como era de se esperar, são as que geram o maior período de afastamento. Como eu disse, 89% das fraturas precisam de mais do que 4 semanas, porque a gente tem que respeitar esse período aí de consolidação óssea e muito dificilmente você vai ter algum tipo de fratura que vai se consolidar e o atleta vai conseguir retornar antes dessas 4 semanas. Agora, em relação aos tratamentos, 95% das lesões necessitaram de algum tipo de tratamento. E dos atletas que foram tratados, 97% passaram pelo processo de fisioterapia, tá? Isso não exclui outras medidas. 6% passaram por cirurgia, 63% receberam algum tipo de medicação, 14% usaram algum tipo de órtese tala e 3,6% receberam injeção, normalmente injeção com algum tipo de anti-inflamatório. Bom, galera, finalizamos aqui mais esse vídeo, mais sobre essa discussão de artigos sobre um esporte que eu pessoalmente gosto tanto e que é muito praticado aqui no Brasil. Então, se você gostou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho que você vai receber as novas notificações sempre que tiver vídeo novo. Um abraço!